Olá, graça e paz, amém? Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e louvar a Deus também pelo privilégio de estarmos ministrando mais uma vez aqui nesse Tadel, amém? E tenho certeza que Deus vai abençoar e desafiar você através aqui dessa palavra que vamos compartilhar aqui nesse Tadel, tá bom? Eu quero que você assim abra o seu coração, abra a sua mente, que você receba, né? E você coloque em prática aquilo que Deus desafiar você, tá? Para que você seja aí um grande discípulo, um grande ministro do Senhor e esteja crescendo cada vez mais, cada dia mais, como instrumento aí nas mãos do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero pedir para você então que eu estou sempre pedindo isso, né? Desafiando você a compartilhar o link aí com os amigos, com os irmãos da célula, tá? Para que a gente possa ter um alcance maior possível, né? Daquilo que nós estamos ministrando, para que a Igreja Batista das Nações também esteja alcançando aí muitos lugares. Vamos fazer o seguinte, eu vou desafiar você. Se você não fez a inscrição ainda, faça a sua inscrição aí no nosso canal, tá bom? Nós estamos com 999 inscritos. Né? Vamos ver se a gente chega a 1000 hoje. Né? Se você não se inscreveu, vai lá, seja você aí o número 1000 ou o número 1001 aí, se inscrevendo aí no nosso canal, tá bom? E eu louvo a Deus aí, porque com certeza nós vamos crescer muito em nosso canal. Agora, nosso crescimento não é para aparecer, não. O nosso crescimento é porque quanto mais pessoas estiverem no nosso canal e quanto mais longe chegarmos, mais podemos também estar levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então ver o nosso propósito? Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que você já decorou o propósito aqui da Igreja Batista das Nações, né? Então vamos lá. O nosso propósito é glorificar a Deus através de uma igreja em células que testemunha de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, onde cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja, cumprindo assim a grande comissão. Amém. Glória a Deus. Alguns andaram falando para mim assim, pastor, acho que você inverteu, né? Antes era cada casa uma igreja, cada crente um ministro, né? Mas tudo bem, vamos lá, cada crente um ministro, cada casa uma igreja, ou cada casa uma igreja, cada crente um ministro. Eu tenho falado, geralmente cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Amém? Cumprindo assim, então, a grande comissão, isto é, levando o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, amém? Temos os nossos missionários no campo aí, testemunhando, falando de Jesus, e você é alguém que está contribuindo para que eles estejam aí ministrando aí nos lugares que eles estão, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, amanhã, quarta-feira, teremos aqui a nossa live de oração, lembrando que ela iniciará às 19h30, né? A Bíblia diz orai sem cessar. E o pastor Carlinhos, ele estará comigo aqui amanhã novamente, aqui nesse tempo de oração, a partir das 19h30, amanhã, na quarta-feira, tá bom? Então vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar, ó Deus amado, pela oportunidade de ministrarmos mais esse Tadel. Quero pedir a Deus que o Senhor ministre em primeiro lugar na minha vida, no meu coração, meu Deus, e também no coração e na vida de todos aqueles que ouvirem aquilo que ministrarmos aqui nesse Tadel. Desde já, pedimos que o Senhor tire todo o impedimento e que teu Espírito Santo tenha essa liberdade completa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós somos escolhidos e separados pelo Senhor, né, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para glorificar o nome dele. Nós sabemos que Deus, quando ele nos chama, nos escolhe, realmente é para fazer uma obra especial, né? Algo grande, algo tremendo para ele, porque ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. E nós vemos na história, né, várias pessoas que ele escolheu, e uma delas foi Gideão, que ele escolheu para uma tarefa
especial. E quando ele foi convidar Gideão para essa tarefa especial, ele enviou ali um anjo para falar com Gideão. É claro que Deus vai ficar mandando um anjo para falar conosco, não, porque o Senhor já nos desafiou através da sua palavra. Mas com Gideão, ele manda um anjo ali falar com ele, né? Em Juízes capítulo 6, versículo 12, quando o anjo aparece ali para Gideão, né? Ele diz assim para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Porque Gideão estava se sentindo assim muito fraco, né? Sentindo não, na verdade ele era de uma família pobre, eles estavam sendo derrotados ali pelos inimigos e tal. Então todos eles estavam muito para baixo, e claro que o sentimento então realmente era o sentimento de uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa ali para libertar a nação ali dos seus opressores. Aí o anjo chega ali, né? E diz o seguinte para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Essa palavra vale para nós também, porque muitas vezes nós achamos que não podemos fazer muita diferença, tá? Mas a bênção é que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, né? Lembra quando o Senhor chama os discípulos e ele diz para os discípulos assim, ó: fiquem ali em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? E quando eles foram revestidos de poder, eles fizeram toda a diferença. Agora, esse poder que estava na vida dos discípulos está também na nossa vida hoje para fazermos toda a diferença. Então, a mesma coisa que o Senhor dissesse para mim ou para você assim, ó: o Senhor é contigo, homem valente. Então, você é valente, entendeu? Você é fortalecido pelo poder do Espírito Santo que está aí na sua vida. E Jesus, então, quando ele vem à terra e depois ele vai ali desafiando pessoas, porque imagina, ele chega, ele vê que ele precisa fazer uma obra, só que depois ele vai subir e essa obra precisa ser continuada. E para que essa obra fosse continuada, ele precisava então desafiar pessoas, né? Precisava escolher pessoas para que essas pessoas fossem seus discípulos. E ele vai escolher esses discípulos aí e preparar e treinar esses discípulos para serem suas testemunhas aqui até os confins da terra. E é claro, sempre fazendo isso com o poder do Espírito Santo. Né? Jesus então desafia esses discípulos e mais tarde o próprio apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, ó: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Né? Muito interessante, né? Paulo falar isso depois de um tempo com os cristãos ali da cidade de Colossos. Mas, ó, por todo o mundo, né? Este evangelho vai frutificando e crescendo. Quer dizer, o evangelho está chegando em todas as comunidades, em todas as regiões, né? E aonde o evangelho ele chega ali, ele começa a produzir fruto, né? Ele vai produzindo fruto e ao mesmo tempo vai crescendo, quer dizer, o evangelho vai avançando cada vez mais, né? Isso aconteceu desde o dia que eles entenderam, que eles ouviram a respeito da graça de Deus, em toda a sua verdade, que o próprio apóstolo Paulo havia ensinado e ministrado ali na vida deles. Bom, então para a gente ministrar o Tadel de hoje, nós vamos usar o texto aqui de Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo aí na Revista e Atualizada, bom? Almeida Revista e Atualizada, capítulo 4, verso 18 até o verso 22. Acompanha comigo então a leitura. Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então ele
No mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então nós vemos aqui que Jesus, ele caminhando e falou, poxa, eu preciso aí levantar alguns discípulos para fazer essa obra, né? Para continuar aquilo que eu comecei a fazer aqui. Então isso nos ensina que nós, quando formos chamados pelo Senhor, vamos fazer a obra dele e vamos ter também que chamar outras pessoas para conduzir essa mesma obra que nós estamos fazendo hoje. Tá? Mas a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, a primeira verdade, um fato que nós vemos aqui, é que o Senhor, ele escolhe seus discípulos para um objetivo, segui-lo. Ele diz lá no versículo 19, vinde após mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vem comigo, me segue, eu vou estar caminhando e vocês precisam estar caminhando comigo, eu estou andando e vocês andando comigo, aonde eu for, vocês devem ir, o que eu falar, vocês devem ouvir, o que eu ensinar, vocês precisam assimilar, né? E Jesus está dizendo, vocês é que precisam vir após mim. É muito interessante, né, quando Jesus fala isso, porque quando ele escolhe os seus discípulos, os discípulos precisam entender que eles precisam seguir a Jesus. Você imagina aqui, Jesus indo atrás dos discípulos? Poxa, eu já chamei vocês e vocês não vêm. Eu estou chamando, mas vocês não aparecem. Eu marco a reunião, vocês não vêm. Ia ficar muito difícil, porque ia ficar uma coisa pesada, uma coisa complicada. Mas o discípulo deveria seguir a Jesus, ir após Jesus. Onde Jesus estivesse indo, eles deveriam ir também. Eles deveriam grudar ali em Jesus para aprender de Jesus. Isso é muito importante, porque se os discípulos não andassem com Jesus, não seguissem Jesus e pensassem assim, deixa quieto, né? Não vou hoje eu não vou seguir a Jesus, hoje não vou falar com Jesus, não vou ao encontro dele, não vou andar com ele, não ia acontecer absolutamente nada, né? E será que Jesus ia ter que ficar mendigando que esses discípulos o seguissem? Né? Ia ser muito complicado. Mas Jesus fala, vinde após mim, agora é com você. É você que precisa ter o objetivo de crescer. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22, Noé mostra para a gente que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que a gente entende aqui? Que o discípulo faz tudo aquilo que lhe é ensinado, né? Exatamente daquela forma. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz assim, um versículo bem conhecido nosso, né? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está compartilhando para Timóteo? Paulo está dizendo assim, Timóteo, é o seguinte, o que você ouviu através de mim, né? E olha, e tinha testemunhas, através de muitas testemunhas. Aí ele usa uma coisa muito interessante, diz assim, isso mesmo transmite. Ele diz assim, olha, Paulo, você tem andado comigo, mas, Timóteo, você tem andado comigo, mas é o seguinte, eu estou ensinando algumas coisas aí, mas você faz do seu jeito, da sua maneira, né? Da maneira que você acha que deve ser feito e tal, tá bom? Não, Paulo não disse isso, né? Paulo diz assim, isso mesmo, quer dizer, o que eu ensinei, o que você aprendeu, isso você transmite, tá? E transmite para quem? Para homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É interessante que ele diz assim, homens fiéis. Por que ele usa a palavra homens fiéis? Eu acredito que seriam pessoas que iam pegar exatamente o mesmo ensino, a mesma coisa, para poder ensinar a outras pessoas que fossem ensinar a mesma coisa. Eu estava ouvindo o Robert Dudo e ele estava falando o seguinte, assim, tudo que eu ensino, eu aprendi do meu pastor, do meu discipulador.
E olha que o Roberto Duda, ele é muito bom. O cara é muito bom para ensinar. Uma coisa fantástica, né? Ele fala assim, tudo eu aprendi do meu pastor, né? E ele começa a compartilhar assim, não, eu tenho que ensinar a mesma coisa que ele. Por quê? Porque nós somos a mesma igreja. Nós somos o mesmo ministério. Nós não podemos ensinar coisas diferentes. Então, todo o ensino eu pego dele para poder transmitir. Porque isso traz unidade. Amém? Jesus, ele nos escolheu. Nós seguimos o ensinamento de Jesus dentro de uma direção, porque nós também temos discipuladores, também temos o pastor também. Então, é muito importante, para que haja unidade no ensino, unidade na ministração, para que as coisas aconteçam dentro da igreja. Então, Jesus, ele está dizendo o seguinte, aqui, aos seus discípulos, né? Vinde após mim. E quando nós seguimos após Jesus, nós fazemos exatamente aquilo que ele nos ensina. Quando nós seguimos o nosso discipulador, nós fazemos aquilo que o nosso discipulador ensina. E nós seguimos o nosso discipulador, que por outro lado também deve seguir a Jesus. Bom, então isso é muito importante para a gente entender que eu sigo a Jesus. Nós seguimos a Jesus, mas muitas vezes seguimos a Jesus também através do nosso discipulador. Outra coisa que Jesus ensina aqui é o seguinte, que o Senhor escolhe os seus discípulos para serem treinados. Lá no verso 19 ainda, ele diz assim, vinde após mim e eu vos farei. Se você puder, repete comigo aí, né? Bem baixinho, né? Porque tem talvez o amigo do lado, aí alguém lá perto de você, né? Repete assim, eu vos farei. Olha que interessante. Moisés foi treinado pelo Senhor durante 80 anos e também treinou Josué ao seu lado. Então Jesus, quando diz para os discípulos, vinde após mim, era necessário então que eles seguissem após Jesus, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa através da vida deles. Aqui o caso é o discipulador que vai treinar o seu discípulo, vai capacitar o seu discípulo. Agora, se o discípulo não seguir ao discipulador, não tem como o discipulador fazer alguma coisa na vida do seu discípulo. Por isso Jesus ele fala assim, vinde após mim e eu vos farei. Agora, esse fazer, ele demora um tempo. Não é uma coisa da noite para o dia. Moisés ele foi treinado pelo Senhor durante 80 anos, para um ministério de 40 anos. Ele ficou 40 anos sendo treinado no Egito ali pelos sábios, vamos dizer assim, seria talvez a maior faculdade, universidade, as escolas de maiores reputações em termos de ensino, estava no Egito, e foi ali que Moisés ele foi ensinado, e ali que ele aprendeu, adquiriu muita sabedoria, a sabedoria humana, ele aprendeu muito ali. Só que depois ele foi para o deserto, e lá no deserto ele foi treinado pelo Senhor. Passou 40 anos se relacionando com Deus, aprendendo com o Senhor, aprendendo de Deus, para depois ir até o Egito, libertar o povo e desenvolver um ministério depois de mais 40 anos. Então o treinamento demora, e a pessoa precisa ter paciência para ser treinada, a pessoa precisa de paciência para poder aprender e colocar em prática, tá bom? Então esse foi o segundo passo aqui de Jesus. Ele escolheu os discípulos para serem treinados. Em terceiro lugar, o Senhor escolhe seus discípulos também para ganharem almas, Ele fala assim, vos fareis pescadores de homens, versículo 19.
Jesus está dizendo que agora os discípulos iam aprender, né, não apenas a pescar peixe, porque pescar peixe, na verdade, eles já sabiam, né? Agora eles iriam ser pescadores de homens. E eu gosto de pensar que os discípulos, eles eram, na maioria deles, pescadores. Jesus usa essa frase, pescadores de homens. Quando nós falamos em pescaria hoje, para a maioria de nós, né, pensa em pescaria como um lazer, não um passatempo, né? Mas para aqueles discípulos, pescaria era algo muito sério, né? Era o ganha-pão deles, eles precisavam pescar peixes para poder ganhar dinheiro com aquilo, né? E manter a vida deles. Então era algo muito sério, eles sabiam exatamente aquilo que eles faziam, né? Como pescadores, como profissionais da pesca. E Jesus agora, quando fala para eles assim, vocês serão pescadores de homens, Jesus está dizendo assim para eles, eu estou chamando vocês para uma coisa séria. Não é para uma brincadeira, não é para um passar tempo, é algo que realmente vai servir para vocês agora viverem a vida toda de vocês, tá? Agora pescando homens, ganhando pessoas, né? E provavelmente Jesus vai mostrar para eles que esse é um trabalho muito mais difícil do que simplesmente pescar peixes. Agora é pescar homens. Algo muito mais difícil. Eles precisavam ter um treinamento, tá? Através de Jesus. João capítulo 15, verso 8 e verso 16, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 16 agora. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando Jesus está falando aqui com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, ele está dizendo algumas coisas. Primeiro, que o Pai, o Senhor, seria glorificado pelo fato de darem muito fruto. Quer dizer, de uma realidade, de uma verdade. E aí diz assim, se vocês derem frutos, o Pai será glorificado e vocês serão meus discípulos. Se vocês não derem frutos, o que eu entendo aqui? Que Jesus está dizendo assim, o Pai não será glorificado e vocês não estarão agindo como meus discípulos. E depois ele diz mais assim, vocês não me escolheram. Né? Então, eu sei que vocês não me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Agora eu escolhi vocês para vocês irem e também para que vocês deem fruto. E também não é apenas dar fruto, é um fruto que permaneça. Por isso que ele fala, pregar o evangelho e ensinar essas pessoas, para que essas pessoas também façam o mesmo que você está fazendo. Aí diz no final assim, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Irmãos, eu fico imaginando aqui Jesus ensinando os discípulos, dizendo para eles exatamente isso aqui. Olha, nós estamos juntos, vocês estão comigo, vocês estão me seguindo, eu estou ensinando vocês. Agora, vocês precisam compreender que Deus, que o Pai, só será glorificado se vocês derem frutos. O Pai só será glorificado se vocês ganharem almas. Vocês só serão considerados meus discípulos se vocês ganharem almas. Irmãos, isso é uma palavra assim pesada, porque nós fomos chamados também para sermos discípulos de Jesus. E essa palavra que Jesus diz ali para aqueles discípulos é a mesma palavra que ele diz para mim e para você, né? Que nós precisamos glorificar o Pai dando fruto. Precisamos glorificar o Pai ganhando almas, né? Nós precisamos ser considerados discípulos dele, fazendo exatamente isso que ele nos mandou, né? Porque o discípulo é aquele que é um imitador. O que é um imitador? Imitador é aquele que faz exatamente igual, né?
igual ao seu discipulador. Então nós somos imitadores de Cristo. E assim como ele ganhou almas, nós precisamos ganhar almas para Jesus, né? Porque nós precisamos glorificar o Pai. Precisamos dar fruto, muito fruto e fruto que permaneça. Você percebe a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade que você tem de dar fruto? E nós sabemos que Paulo também se esforçava para ganhar almas. Não só Jesus ensinou os discípulos, mas quando ele alcança o apóstolo Paulo, Paulo entendeu exatamente isso, né? E lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Isto é, que eles recebam a mensagem de libertação, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. O desejo do meu coração é que eles sejam alcançados. Por isso o próprio apóstolo Paulo fala em outro texto, prega a palavra em tempo e afora de tempo, quer dizer, o tempo todo, testemunhando, falando de Jesus, por onde se estiver, por onde andar. Lá bem no passado, né? Moody, que foi um grande evangelista, ele começou o trabalho ministrando para as crianças, né? Teve as maiores escolas bíblicas que o mundo já pôde ver no trabalho com as crianças. Depois se tornou um grande evangelista, né? Pregador da palavra para adultos, para todas as pessoas. E tem uma frase bem interessante, que quando o príncipe dos pregadores, Spurgeon, estava alcançando multidões através das suas pregações, Moody diz uma frase assim: se Deus pode usar Spurgeon, pode usar Moody também. Querido, olha no branco dos meus olhos. Se Deus pode usar Spurgeon, se Deus pode usar Moody, Deus pode usar você também, como Deus pode usar a mim também. E Moody fez um pacto com o Senhor para nunca ir dormir sem antes ter evangelizado alguma pessoa. Olha o pacto que Moody fez. Será que nós temos coragem de fazer esse pacto? O mesmo que o evangelista Moody fez, de nunca ir dormir sem antes ter evangelizado alguma pessoa? Eu quero que você reflita sobre isso. Você teria coragem de fazer esse pacto? Assim, poxa, eu não vou dormir sem antes ter evangelizado alguém. Olha o compromisso que Moody tinha. Provérbios 11, versículo 30 diz: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Onde está a sabedoria? No temor do Senhor? Mas o texto aqui também diz que a sabedoria é daqueles que conquistam almas, né? Aquele que conquista a alma, ele é sábio. Ele não será sábio, ele é uma pessoa sábia. Em quarto lugar, os discípulos de Jesus colocaram seus planos, os seus interesses, na verdade, né, em segundo plano. É o que nós vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 22, quando o texto diz assim: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que eles fizeram aqui, queridas? Quando Jesus os chamou, disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, quero que você entenda isso, eles não ficaram pensando, avaliando, meditando dias e dias, eu vou orar, depois eu dou uma resposta. Não, o texto diz que no mesmo instante, isto é, instantaneamente, eles deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Quer dizer, eles lançaram as redes fora e foram atrás de Jesus. Passaram a seguir Jesus, né?
uma coisa instantaneamente, isto é, os seus interesses pessoais aqui, tá, agora ficaram em segundo plano. Os interesses deles agora era seguir a Jesus e servir a Jesus. Irmãos, esse deve ser também o nosso propósito, né? Que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos interesses primeiros agora devem ser servir a Jesus. Ele mesmo diz, né? Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim, né? Nós devemos colocar a Deus e Jesus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima dos nossos interesses pessoais, né? Às vezes ficamos muito presos, né, nas coisinhas nossas e não servimos, não fazemos a vontade do Senhor. Tem muitas coisas que nos prendem, né, que nos amarram, que nos seguram, né? Paulo diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele tinha uma profissão, ele tinha um reconhecimento, ele tinha uma autoridade, né? Ele tinha recursos ali fora do comum, mas no momento que ele teve encontro com Jesus, ele entendeu perfeitamente que agora ele devia seguir a Jesus e abandonar os seus interesses passados e olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que você tem que deixar o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, não é isso. Quer dizer o seguinte, que Jesus tem que tomar o primeiro lugar na sua vida. Você tem que pensar que tudo que você fizer deve ser para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O cego Bartimeu também deixou tudo, se aproximou de Jesus, lá em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, né? Ele lançou fora a sua capa. A sua capa ali, a capa dele, que ele usava, dava a ele o direito de ficar ali recebendo as suas esmolas. E quando ele lança aquela capa fora, é porque ele confiou agora no Senhor Jesus e lançou esses interesses passados dele de ficar recebendo ali a sua esmola para poder seguir e andar com Jesus. A pessoa que ela é egoísta e que é avarenta, ela jamais será discípula de Jesus, né? Um avarento, né? Um egoísta, ele não vai seguir Jesus porque está sempre pensando nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades. Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Olha no branco dos meus olhos, o texto diz que não deve ser meu discípulo? Não, o texto diz assim: não pode ser meu discípulo. Por isso temos que renunciar à nossa própria vontade para nos tornar discípulos de Jesus. E para a gente concluir, Deus procura pessoas que estão sempre disponíveis para fazer a sua obra. Mateus 9:37 diz: então disse o Senhor a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é uma verdade tão tremenda, né? Há tanta coisa para se fazer, há tanta gente para se alcançar, há tantas vidas para serem libertas, mas os trabalhadores são poucos, né? Será que você pode ser um desses trabalhadores? Será que você pode se colocar à disposição do Senhor Jesus para fazer a obra, para fazer a vontade dele, para evangelizar, para ganhar, para ser um discípulo do Senhor? Irmãos, o que nos ajuda muito a nos tornar discípulos de Jesus e fazer a vontade do Senhor é a visão celular, né? A visão celular é um poderoso instrumento de Deus para cumprirmos o chamado de Jesus, né? Com a célula, você consegue ganhar pessoas, você consegue edificar pessoas, né? Você consegue ter comunhão e ajudar essas pessoas a se firmarem no Senhor Jesus Cristo. A célula é uma maneira de você se envolver na obra do Senhor Jesus Cristo, né? Quando você está numa célula, você está focado em ganhar, né? Em consolidar pessoas, em discipular pessoas e em enviar pessoas.
Quando você está na célula, você está pensando o tempo todo nisso, né? Que aqui na célula eu posso ganhar. Porque às vezes a gente vem e senta no banco da igreja, depois vai para casa, a gente esquece desses princípios, ainda que se ouça uma palavra de desafio. Mas quando eu vou para a célula, eu entendo que aquela minha célula agora precisa ganhar pessoas. A minha célula agora não vale apenas ganhar pessoa ou pessoas. Ela precisa também firmar essas pessoas, né? Não é o que Jesus diz lá em João, né? Que é frutificar e consolidar, quer dizer, fazer com que esse fruto permaneça, frutificar e permanecer, fazer com que os frutos permaneçam, né? Fazer o fruto permanecer é consolidar esse fruto, né? E discipular é levar esse fruto ao crescimento. É o que Jesus falou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quer dizer, é você agora treinar essa pessoa, né? Então ganha, firma e treina essa pessoa e depois você envia. É o que Jesus faz então com seus discípulos depois. Ele envia esses discípulos. Então, querido, olha, eu quero desafiar você muito nisso, né? Que você ali na sua célula, você possa ouvir essa mensagem do Senhor Jesus, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz então que eles lançaram a rede fora, quer dizer, os seus interesses pessoais, para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então que você ali na célula, você não fique buscando apenas o seu próprio interesse, mas o interesse do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de ganhar pessoas, consolidar essas vidas, treinar essas pessoas e enviar essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida também, né? E louvar a Deus pela Igreja Batista das Nações, pelos seus 24 anos. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que se empenharam para fazermos essa grande festa que fizemos aí no domingo agora que passou, né? Se você não viu a festa ainda, vai lá, ou se já está no nosso canal, procura aí o vídeo do culto do aniversário da igreja e assista o culto de aniversário da nossa igreja. Estava uma bênção, amém? E eu quero então louvar a vida de cada um que trabalhou, de cada um que se empenhou, né? E também agradecer e louvar a Deus pela vida de todos os membros aqui da Igreja Batista das Nações. Quer dizer que vocês são a minha carta, como diz o apóstolo Paulo, né? Vocês são uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, que você curva a sua cabeça. Eu quero falar com você mais uma vez. Você entende, querido, que Jesus, Ele te chamou e disse para você: vinde após mim? Qual tem sido a sua atitude? Você tem ido após Ele para que Ele possa fazer de você um discípulo, fazer de você um pescador de almas? Você entende que você precisa colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar na sua vida? A própria palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e veja os milagres que Ele fará na sua vida e na sua casa. Pai querido, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. Quero pedir a Deus que o Senhor esteja ministrando cada dia mais em nossa vida e nos desafiando mesmo cada vez mais, porque queremos ser instrumentos nas suas mãos. Ajuda, meu Deus, cada um de nós, ajuda cada um dos meus irmãos, ó Pai, que eles sejam usados poderosamente pelo Senhor. Pai querido, quero pedir também, ó Deus, que o Senhor esteja tocando aí nos lares, ó Pai, abençoando, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor.
Quero pedir a Deus pela irmã Raquel, Pai querido, que estava ali com a sua saúde debilitada, que o Senhor esteja trazendo uma restauração completa na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pastora Anice também restaura completamente, ó Pai, em nome de Jesus. A pastora Nil, ó Deus, que tenha também, ó Pai, uma recuperação completa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. A Ti toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Amém e amém. Irmãos, eu quero desafiar você ainda, se você está vendo aí o nosso QR Code, o nosso número do Pix aí na tela. Então, desafiar você aí a dar e entregar ao Senhor o seu dízimo e também a sua oferta. Amém? E que você seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E se você deseja nos visitar e conhecer a nossa igreja, amém? Aí no próprio canal, se você descer um pouquinho aí, você vai ver os nossos endereços, tanto aqui em São Paulo, quanto também em Santo André. Amém? Que Deus abençoe, tá? Muita vitória na sua vida nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos nessa batalha, porque em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias.